E tivemos grandes jogos nesse fim de semana no futebol feminino brasileiro, exatamente. Tivemos aí a 13ª rodada da elite do nosso futebol feminino e também vamos ter aí no próximo final de semana os jogos de ida das quartas de final da A3. E você vai ficar sabendo também os jogos das quartas de final do Brasileiro Feminino Sub-17, que acabou há pouco o jogo de volta entre Ferroviária e São Paulo, jogão de bola. Quem será que venceu? Você vai ficar sabendo aqui no Vlog do Franco. Pois então, vamos lá para o nosso boletim informativo para deixar você bem atualizado de tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. Prepare a sua agenda. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco. Aqui a gente fala de futebol feminino e hoje o destaque é o nosso boletim informativo, que é na verdade na segunda-feira, mas como tivemos jogos aí do Paulistão Feminino, fizemos aí o pós-jogo de São Paulo e Mirassol, por isso o nosso boletim ficou para essa terça-feira. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo será show de bola, né, minha gente? Por isso, peço a gentileza, você que já é inscrito no nosso canal, por favor, deixa o seu like. Já no comecinho do vídeo, você sabe que o conteúdo vai ser show de bola, né? É muito importante pra gente o seu like, é muito gratificante. O YouTube agora tá pegando os likes como um dos principais motivos para colocar o conteúdo como principal, como conteúdo importante. Por isso, deixa seu like, é muito importante. Se você não se inscreveu e deseja saber mais sobre futebol feminino, tá aí a chance, se inscreva no nosso canal, dê essa moral, por favor, tá bom, gente? Então, mas não esqueça o like, que é muito importante, tá bom, pessoal? Pois bem, galera, vamos começar com o Sub-15, que tivemos a 5ª rodada no início de julho. Nós já passamos para vocês os resultados, agora vamos passar os jogos da 6ª rodada, que acontece nesse final de semana. Todos os jogos será sábado às 15 horas, a rodada 6 do Paulista Feminino Sub-15. Olha só os confrontos. O Flamengo recebe o São Bento, o Referência recebe o Centro Olímpico, o Clube Vital recebe o Corinthians, o Audax recebe a Ferroviária, o Santo André recebe o São Paulo, o SESI recebe o Esfera e o Tio Wise Academy recebe o Taubaté. Os jogos todos no sábado, às 15 horas, a 6ª rodada do Paulista Feminino Sub-15. E saindo do Sub-15, vamos falar do Paulista Feminino Sub-20, que tivemos a 7ª rodada no meio da semana passada. Olha só, na quarta-feira, dia 22, aconteceu aí Centro Olímpico 0, Santos 4, Ferroviária 3, Red Bull Bragantino 1, Portuguesa 0, São Paulo 3. Corinthians 4, Sociedade Esportiva Lemense 0, Palmeiras 6, Audax 2 e na quinta-feira aconteceu São Bento 3, Brothers 0. Esses são jogos da 7ª rodada. Como é que tá a classificação até o momento? Olha só, a Ferroviária está em primeiro com 21 pontos, o Corinthians em segundo com 16, o Palmeiras em terceiro com 15, o Audax também em terceiro com 15 pontos, o Santos em quinto com 12 pontos, e aí temos o São Paulo, que não tá legal. São Paulo, depois que perdeu a final para o Flamengo do Brasileiro, caiu de produção assim assustadoramente. São Paulo tá com 10 pontos na 6ª posição. O São Bento tá na 7ª com 8 pontos. Em 8º, o Centro Olímpico com 7 pontos. É a classificação até o momento do Brasileiro, do Paulista Feminino Sub-15. Pois bem, então vamos à rodada 8, que começa nessa quarta-feira, exatamente a rodada 8, que vamos ter jogos a partir de quarta-feira. Olha só, quarta-feira, dia 29, às 10 horas da manhã, vamos ter aí
Corinthians recebendo o Red Bull Bragantino. O Brothers Futebol Clube recebendo o Centro Olímpico às 15 horas. Também às 15 horas o Audax recebe a Portuguesa. No mesmo horário, o Sociedade Esportiva Leimense recebe o São Bento. E às 16h30 o clássico entre São Paulo e Palmeiras. E também vamos ter, dia 30, às 15 horas, o Santos recebendo a Ferroviária. Esse jogo será mando do Santos. O jogo será às 15 horas pelo Paulista Feminino Sub-20. Pois bem, galera, agora vamos falar da base nacional, falando do Brasileiro Feminino Sub-17, que acabou há pouco aí o jogo de volta entre Ferroviária e São Paulo. Veja só os jogos. Tivemos aí o DA de Alagoas 0, Corinthians também 0. O jogo de volta acontece agora no domingo, dia 2, certo? Pois bem, também tivemos aí no dia 26, o Ajap perdeu para o Vasco por 1-0. O jogo de volta acontece na segunda-feira, dia 3, às 15 horas. E tivemos aí também o Santo André 1, Internacional também 1. Esse jogo aconteceu no domingo às 15 horas. O jogo de volta será sábado agora também às 15 horas. Lá em Viamão, o Internacional recebe o Santos. Pois bem, jogo de ida, São Paulo 4, Ferroviária 4. Esse jogo aconteceu no sábado e hoje acabou há pouco, né? Depois que acabou o jogo, eu vim gravar o vídeo. A Ferroviária recebeu São Paulo e venceu por 3-1 exatamente. A Ferroviária fez 1-0, depois o São Paulo empatou e aí no segundo tempo a Ferroviária venceu o jogo por 3-1. Ferroviária é a primeira semifinalista do Brasileiro Feminino Sub-17. Pois bem, e o Paulistão Feminino, que tivemos a abertura da quinta rodada nessa segunda-feira. O São Paulo recebeu o Mirassol e venceu por 2-0, exatamente. Com esse resultado, o São Paulo dormiu na liderança do Paulistão. Aliás, na liderança não, lado a lado com a Ferroviária, também que tem 9 pontos, que joga amanhã, quarta-feira, contra o Taubaté. E hoje, daqui a pouco, vamos ter aí o Red Bull Bragantino recebendo o Santos. O jogo será às 19 horas e vai ser transmitido pela Sport TV. Nessa quarta-feira vamos ter aí o Palmeiras recebendo o Corinthians. O jogo será às 19 horas também pela Sport TV. Olha que os principais jogos são escondidos do público, né? Os principais jogos são escondidos do público. É isso que eles querem, cada vez mais dar visibilidade do futebol feminino. É desse jeito, né? Os principais jogos na rede fechada. Parabéns para vocês. Pois bem, e também vamos ter nessa quarta-feira a Ferroviária recebendo o Taubaté. São jogos do Paulistão Feminino na sua quinta rodada. E saindo do Paulistão, vamos falar agora, gente, das quartas de final do Brasileiro Feminino A3, que começa nesse sábado. Olha só, sábado às 17 horas, vamos ter aí o Pantanal recebendo o Planalto, o jogo de ida. Pois bem, e vamos ter também nesse sábado também às 15 horas o Curitiba recebendo o Realidade Jovem e Portuguesa contra o Tiradentes também sábado às 15 horas. E às 18 horas vamos ter o Prosperidade contra o Juventude. São jogos de ida do Brasileiro Feminino A3. E agora vamos falar da A2, que tivemos rodada também nesse final de semana. Olha só, os jogos da 13ª rodada. Rio Negro 0, Itabirito 2, UDA de Alagoas 2, Docibel da Bahia 1, Minas Brasília 4, Ceará 0, Vasco da Gama 3, Vila Nova 0, Taubaté 0, Sport Recife também 0, Paysandu 2, Atlético Piauiense 1, Ação do Mato Grosso 0, Pérolas Negras também 0, Itacoatiara 0, Instituto 3B 4. Repare que o Atlético Piauiense já há algum tempo que não tem vitória, hein? Tá perdendo aí depois da desclassificação na Copa do Brasil. Pois bem, como é que tá a classificação? Olha só, em primeiro, o Vascão tá em primeiro com 37 pontos. Em segundo, Itabirito com 34. Em terceiro, Minas Brasília com 32. Em quarto, Atlético Piauiense com 27. Em quinto, Ação do Mato Grosso com 21. Em sexto,
Instituto 3B com 20 pontos. Em sétimo, Sport Recife com 18 pontos. E oitavo, o Pérolas Negras com 17 pontos, passando assim o Taubaté. Daí a classificação da A2. E vamos passar os jogos da 14ª rodada, que teremos jogos nesse sábado e domingo. Olha, os jogos de sábado, às 15 horas, teremos Sport Recife contra o Rio Negro, o Itabirito contra o Itacoatiara, o Vasco contra o Minas Brasília. Às 15h30, teremos Paysandu contra o Ação do Mato Grosso, Vila Nova contra o Ceará. E às 16h30, teremos aí Instituto 3B contra o DA de Alagoas. Já no domingo, dia 2, 15 horas, o Doce Mel da Bahia recebe o Taubaté. E finalizando a 14ª rodada, o Atlético Piauiense recebe o Pérolas Negras às 16 horas no domingo. Bem, pessoal, os jogos da Copa do Brasil, nós já passamos para vocês os confrontos. Agora a data do primeiro jogo, jogo de ida, será no dia 5. Agora estamos esperando só os horários, para a CBF divulgar só os horários para a gente passar para vocês. Hoje a gente não passa mais, assim que sair, a gente passa para vocês os horários dos jogos da Copa do Brasil, certo? Então vamos direto para o Brasileirão. Olha só, tivemos aí a 13ª rodada nesse final de semana. América Mineiro 0, Santos 1, Flamengo 2, Grêmio 2, Internacional 1, Fluminense 0, Cruzeiro 1, São Paulo 2, Misto 0, Palmeiras também 0, Red Bull Bragantino 2, Atlético Mineiro 0, Corinthians 4, Vitória da Bahia 0, Juventude 0, Ferroviária também 0, Bahia 2, Botafogo 1, que aconteceu nessa segunda-feira às 19 horas. E como é que ficou a classificação? Olha só, o Corinthians está em primeiro com 31 pontos, São Paulo vem em segundo com 29 pontos. Em terceiro, Palmeiras com 28. Em quarto, olha o Bahia aí, gente, com 24 pontos. Em quinto, o Internacional com 23. Em sexto, a Ferroviária também com 23. Em sétimo, o Flamengo com 23. Flamengo caindo nas tabelas. Em oitavo, o Cruzeiro com 21 pontos. Exatamente, são os jogos, são a classificação até a 13ª rodada do Brasileiro Feminino. E agora vamos passar para vocês os jogos da 14ª rodada, que teremos jogos nesse sábado, domingo e segunda-feira. Jogos do sábado, olha só, às 15 horas teremos o Fluminense recebendo o Bragantino, o Cruzeiro recebendo o Botafogo. Às 18 horas teremos o Misto recebendo o Atlético Mineiro. Às 20 horas o Grêmio recebendo o América Mineiro. Às 21 horas no Barradão, o Vitória recebe o São Paulo. Agora os jogos de domingo, 11 horas da manhã, o Palmeiras recebe o Internacional. Também às 11 horas, o Santos recebendo o Juventude. Às 18 horas, a Ferroviária recebendo o Bahia. E finalizando na segunda-feira, 18 horas e 30 minutos, o Flamengo recebendo o Corinthians. Então tá aí para vocês os jogos da 14ª rodada. Espero que você tenha anotado os jogos na tua agenda. Se esqueceu alguma coisa, volta o vídeo, assista de novo aonde você deseja relembrar os jogos que vai acontecer nesse final de semana. Beleza, gente? Pois bem, galera, então tá aí para vocês tudo que aconteceu no Brasileiro Feminino nesse final de semana e que vai acontecer aí durante a semana e o fim de semana. E a gente volta agora o pós-jogo de Palmeiras e Corinthians, que acontece nessa quarta-feira às 19 horas. Então a gente vai trazer o histórico da partida e a nossa análise e opinião. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!